Fala, torcedor vascaíno, mais um vídeo aqui no canal Vasco é Nosso. Meu nome é Paulinho. Falar um pouco do nosso time, nossa equipe aí, nosso clube, né? É, tentar criar um conteúdo aqui para vocês, debater assunto de Vasco, que a gente sabe fazer. A gente sabe que com o resultado de ontem, de Santos e Juventude, o Vasco volta mais uma vez, né, para a zona do rebaixamento. Por que mais uma vez? Porque todos os anos é isso, a gente passa anos e anos e o Vasco sempre brigando para sair daquela zona desconfortável ali. Então, a gente já fica meio que aborrecido com tantos jogos aí que o Vasco vem fazendo, com jogadores tratando a bola de forma. Parece que não sabem jogar bola. Então, vamos falar um pouco debater um pouco desse assunto, falar de Vasco, que a gente sempre sabe fazer aqui, falar de Vasco, e pontuar algumas situações. Sou torcedor vascaíno como você. Acredito que muitos torcedores aí estão muito chateados com o que está acontecendo dentro de campo, né? Então a equipe aí com o Diniz aí precisa melhorar muito para poder sair dessa situação desconfortável. Galera que estiver chegando aí, puder dar aquela moral aqui no canal, curte, compartilhar aí com mais vascaíno, para a gente poder estar aqui, né? Podendo fazer mais conteúdo. Eu não dependo do canal, por isso que muitas vezes eu faço um vídeo aqui ou outro. Então, é mais uma questão de lazer mesmo, esporádica, para debater assunto de Vasco e expor para vocês, inclusive, a minha opinião também como torcedor, igual a você, torcedor vascaíno. Então, galera, é o seguinte, o Vasco, né, passamos aí pela 18ª rodada, sempre lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, a gente está na zona de rebaixamento, mas o Santos tem um jogo a mais que o Vasco, o Vitória, que está um pouco acima, tem 2 jogos a mais que o Vasco. Podemos recuperar, mas como recuperar? Se o Diniz, infelizmente, é um técnico que está deixando a desejar com relação a olhar alguns jogadores. Eu vou dizer diretamente, o João Vitor. O João Vitor é um cara que, para mim, não tem mais condições de jogar no Vasco. Ou, se tiver condições, ele não pode ser titular da zaga do Vasco, porque todas as falhas do Vasco é nas costas do João Vitor. Teve aquele lance ali do Maurício Lemos ter tocado a bola para ele, estava praticamente como um lateral direito. São 2 zagueiros, o time todo à frente, o Mirassol disposto a contra-atacar com velocidade, com vários jogadores no meio de campo ali para poder fazer aquilo que eles fizeram, tomar a bola e sair de cara com o gol, sem ninguém marcando. Porque o João Vitor está aqui na ponta direita, da lateral direita aqui, como se fosse um ala. Se ele quer ser um ala, o Diniz tem que botar 2 zagueiros de ofício e joga o João Vitor como ala. Não dá para o João Vitor ficar aberto como ala, dependendo de um passe certo para que chegue próximo a ele. O Maurício falhou, Maurício Lemos falhou, deu um passe fraco, curto, e jogadores do Mirassol foram felizes, né? Esperavam por aquilo. E o Piton também é outro jogador também que está deixando muito a desejar, já deveria estar sentado também no banco. O Leandrinho seria uma das opções que o Vasco tem, porque o Vitor Luiz também é outro lateral que não traz muita confiança, mas o Leandrinho, como inclusive está servindo a seleção aí, sub-20, ele e o Luiz Gustavo, 2 pratas da casa aí que poderiam estar sendo bem utilizados pelo Diniz. O Diniz está tentando dar confiança ainda para esses jogadores. Esperamos que na próxima partida, esse meio de semana, quinta-feira, Copa do Brasil, ou ele faça mudanças drásticas nessa equipe, ou se manter esse tipo de jogo, vai sofrer vergonha quinta-feira em São Januário. Porque o CSA também é uma equipe que joga defensivamente, esperando uma bobeada da equipe adversária para eles poderem sair com contra-ataque rápido. Isso está mais do que concretizado, a forma das equipes adversárias do Vasco jogarem. Foi assim contra o CSA, foi assim contra o Mirassol. Jogamos bem contra o Inter no primeiro tempo e no segundo se perdemos. Contra o Grêmio também jogamos bem. Então,
A questão também não é só jogar bem, a questão é finalizar, é chutar para gol. Muito dependente do Verratti, cruzamentos na área. Tem que tentar mudança de jogadas, jogadas pelo meio. O Felipe Coutinho tem que começar a aparecer no jogo. Tá sumido, tá desaparecido. É como o Vilani falou, ele tá triste, joga triste. Então tem que dar um choque de realidade nesses jogadores aí. Jogam num clube gigante, de uma torcida apaixonada como a nossa, então tem que mudar, virar essa chave o mais rápido possível, para a gente não sofrer até o final do ano, mais uma vez, nessa guerra aí contra o Z4, e inclusive já estamos já nessa lama, mais uma vez, que é o Z4. Esperamos que no próximo domingo, pelo Brasileiro, nós possamos fazer um jogo irreconhecível, porque o que a gente vê, o que a gente conhece aí do Vasco, o conhecimento que nós temos é uma equipe medíocre que não sabe jogar. Então ela tem que ser irreconhecível, a gente tem que reconhecer a equipe do Vasco, como foi contra o próprio São Paulo lá no Morumbi. É uma equipe que jogou muita bola e aos nossos olhos foi um movimento ali irreconhecível, porque o Vasco não joga assim. Então se ele mantivesse esse ritmo, essa pegada e essa sequência de jogos, como jogou contra o São Paulo, seria um time muito conhecido e reconhecido pela torcida. Mas jogos assim estão sendo difíceis, estão sendo escassos para essa equipe do Vasco, o clube que não precisaria disso, passar por mais uma vez esse sofrimento. Sabemos das questões financeiras do clube, das contratações que são difíceis, mas a gente precisa também ser leal e real com nós mesmos e mostrar para a diretoria que esse time é fraco, esse time é medíocre, os jogadores não estão com compromisso com o clube, com a instituição, por mais que estejam sendo pagos salários em dia aí, os compromissos tudo correndo de forma correta, como é colocado, e dentro de campo não estão oferecendo o seu melhor, que é jogar futebol. Muitos erros, muita falha. O Diniz precisa dar um choque de realidade nesses jogadores e a gente precisa estar aqui fazendo vídeos, cobrando determinados momentos que não tá bom. Não tá bom. Contra o CSA, a gente deveria ter obrigação de vencer em casa e classificar, mas a gente não tem certeza, porque é uma equipe muito instável, muito duvidosa, jogadores muito medrosos que não conseguem nem dominar uma bola no ato de desespero. O psicológico está fora do comum ali. Então, uma virada de chave aí, uma troca de peças, alguma coisa o Diniz tem que fazer para contra o CSA a gente conseguir vencer, classificar e dar um ânimo para domingo para a gente poder sair dessa situação desconfortável que é a zona do rebaixamento. Mais um ano a gente não pode estar fazendo conta para sair do rebaixamento. Ele deveria estar fazendo conta para ver qual seria a posição que o Vasco chegaria entre os 8, mas felizmente não. Parece que não vai ser assim mais um ano, mas a gente torce, claro, como sempre, torcedor, torcemos que as coisas venham a melhorar e mudem o mais rápido possível, porque tá feio o negócio, tá muito difícil de assistir jogos do Vasco. Muitas das vezes a gente nem quer assistir para não passar vergonha em frente da televisão, ou os torcedores que vão ao estádio passem vergonha, como muitos torcedores do Norte, Nordeste, Brasília, passaram vergonha com a equipe vascaína jogando de forma medrosa, medíocre, muitos erros, principalmente da parte defensiva ali. Então, uma mudança rápida e uma virada de chave, um choque de ordem rapidamente para as coisas virem a fluir e a torcida voltar ao estádio com felicidade e alegria e ver esse time lutando, esses jogadores lutando pelo seu pão aí, que é o seu ganho diário, de mês. Suas famílias são privilegiadas por isso. Então, isso nada mais do que justo vocês retribuírem algumas peças ali. Paulo Henrique, o Léo Jardim, tem jogadores ali honrosos, Nuno Moreira, Verratti, que ainda consegue a gente ter uma esperança, mas umas peças aí do Vasco aí que tá difícil de assistir, de ver, e às vezes a mudança, a gente pensa na mudança drástica, mas que eles acertem, que eles voltem a acertar, que voltem a jogar bola, sempre fizeram isso, são profissionais, depende do futebol. E isso é muito ruim para eles também, não só para a instituição Vasco da Gama. Então é isso, galera. Desabafo rapidamente, fazendo um vídeo aqui para dar um conteúdo no canal. Quem puder dar aquela moral, se inscrever no canal. Quem também não quiser, também está tranquilo. É liberdade plena aí. Estamos
canal aqui democrático. Então, é isso, galera. Forte abraço. Quem gostou, compartilhe com mais vascaíno. Até o próximo vídeo aí.